Crônicas do Amanhecer de 23 de agosto. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Banalização da aprendizagem. Os jovens, que constituem a parcela da população mais vulnerável ao desemprego, ostentam taxas de desocupação 2 a 3 vezes maiores que a dos demais grupos. A persistência e a gravidade da sua vulnerabilidade têm levado à formulação de políticas para enfrentá-la, mas, infelizmente, até agora, todas sem sucesso. A educação é o principal fator de desenvolvimento de uma sociedade e deve ser tratada como prioritária para os jovens. A aprendizagem profissional, uma das vertentes mais importantes da política educacional, foi reduzida a um mero expediente para proporcionar renda temporária a alguns jovens. É preciso resgatá-la, incluindo-a como elemento-chave do sistema educacional, para assegurar a todos os jovens transição definitiva para o mercado de trabalho, libertando-os do ciclo de vulnerabilidade e pobreza. Sobre a importância da educação, Allan Kardec afirma em seu comentário à questão 685 do Livro dos Espíritos: há um elemento, que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Allan Kardec esclarece mais sobre a educação no livro que é o Espiritismo, 119. Como se podem revelar gênios nas classes da sociedade inteiramente privadas de cultura intelectual? É um fato que prova serem as ideias inatas independentes do meio em que o homem foi educado. O ambiente e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não podem dá-las. O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado que muito houvera já progredido. A educação pode fornecer a instrução que falta, mas não o gênio, quando este não exista. 120. Porque encontramos crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem. É o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. 121. Porque de dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é às vezes inteligente e o outro estúpido, um bom e outro mau. Porque o filho de um homem de gênio é, algumas vezes, um tolo, e o de um tolo, um homem de gênio. É um fato esse que vem em abono da origem das ideias inatas, prova, além disso, que a alma do filho não procede, de sorte alguma, da dos pais, se assim não fosse, em virtude do axioma que a parte é da mesma natureza que o todo, os pais transmitiriam aos filhos as suas qualidades e defeitos próprios, como lhes transmitem o princípio das qualidades corporais. Na geração, somente o corpo procede do corpo, mas as almas são independentes umas das outras. Esta foi a crônica do Amanhecer de 23 de agosto de 2022.